Com certeza que não se deve ter esquecido que hoje é dia de consulta com os doutores e os médicos especialistas do Boa Tarde estão cá para responder às perguntas dos espectadores. Recebam então os doutores, mas ainda não, porque eles vêm aí. Temos de chegar. Agora já podem. Já podem recebê-los com uma salva de palmas. Sejam então muito bem-vindos. Cá está o nosso painel, hoje composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, pelo médico de clínica geral Pedro Lopes, pela médica ginecologista Bárbara Betancourt e pelo médico pediatra Sérgio Pinto. Espero que estejam muito bem dispostos e, acima de tudo, prontíssimos, porque dúvidas não faltam aos nossos espectadores. E vamos abrir então o nosso consultório médico. Cá estão dúvidas colocadas pelos nossos telespectadores. Vamos à consulta. Começo pelo caso do José Rosa, que nos enviou uma carta. Ele tem 52 anos e, através de um desenho, decidiu explicar-nos o problema que o incomoda. Diz que lhe apareceram na parte de trás, no pescoço, o que o José descreve como verrugas. E aqui está, doutora Alexandra, peço a sua atenção. Ele diz que são coisinhas daquela natureza que ele desenha, com 4 milímetros e que são da cor da pele. Ele fez realmente este desenho e, doutora Alexandra, assim, a partir deste exemplo, o que é que pode dizer ao José? Olha, eu queria já dizer que dou os parabéns, porque não é preciso grande tecnologia para nós respondermos aqui nos doutores. Basta uma carta como esta, lindíssima, E já está. com os desenhos, acho lindíssimo. Eu sei que a doutora Alexandra ficou particularmente encantada com a minúcia do nosso espectador. É verdade, porque antigamente os atlas de dermatologia eram feitos assim. E, Portanto, portanto, viajei para trás no tempo. Pouco tempo. Não, muito tempo. Mas acho delicioso. Respondendo à questão, nós, na zona do pescoço e pelas características que me falou o José Roja, temos de pensar em 3 patologias. Uma tem um nome assim muito pomposo, mas é uma situação benigna, chama-se dermatose papulosa nigra. É uma lesão benigna, caracterizada por umas papulazinhas que aparecem primeiro uns pontinhos, que aparecem na zona malar, na zona da maçãzinha do rosto, nas faces laterais da cara, no pescoço também, e pode aparecer no decote. Portanto, umas manchinhas com um tom de castanho escuro e que vão evoluindo para castanho preto, quase negro, e podem aumentar de tamanho com uma forma filiforme ou achatada. Predominantemente isto aparece mais na raça negra ou na raça asiática, e primeiro são lesões solitárias, depois vão se multiplicando, aparecendo muito, de tal forma que muitas vezes estas situações, apesar de benignas, são desfigurantes, porque imagino, com muitas lesões destas nesta zona da cara, até parece que a pessoa tem uma cara manchada e fica desfigurada, uma cara bonita. Mesmo não sendo bonita, fica completamente com uma mancha. O que nós vemos é uma mancha. Mas é uma situação benigna, tem que, por muitas vezes aparecer na raça negra e asiática, a cicatrização é sempre um problema, pode dar origem a complicações, nomeadamente cicatrizes hipopigmentadas, e, portanto, aconselho sempre, de uma forma indolor, quando se local, seja com creme, seja injetável, usar um laser específico que existe para tirar esse tipo de lesões, de modo a que haja uma cura a 100%, sem hipopigmentação e sem cicatrização. Doutora Alexandra diz que isso é uma das possibilidades, mas uma das possibilidades. Depois há outra. Assim, muito rapidamente, também uma situação muito benigna, chama-se fibromas pêndulos. Pêndulos, porque muitas vezes estas lesões começam com umas lesões achatadas, de cor da pele, que também parecem isoladas, pruriginosas ou não, que vão crescendo sob a forma de um pêndulo, são pediculadas. São muitas vezes aquelas lesões que ficam agarradas no pescoço aos colares das senhoras. Chamam marmelinhos? Como é que chamam isso? Ai, não sei. Não sei qual é o nome popular para essas coisinhas assim. Marmelinhos é outra coisa? Não. Não sei.
Bom, aparecem uns cogumelzinhos que aparecem no pescoço, pode aparecer também na pálpebra superior. São tumores constituídos unicamente de pele e aparecem nas zonas de fricção. Pode ser o pescoço, axilas, virilhas e muitas vezes está associado quando as pessoas aumentam de peso e baixam de peso, naquelas pessoas que fazem dietas rigorosas, aparecem estas lesões. A terceira lesão, e agora terminando, como é que se trata? Com laser CO2, com anestesia local, injetável, é um tratamento indolor e que cicatriza-se muito bem, sem lesão nenhuma. A terceira situação chama-se verrugas seborreicas, também são lesões, são todas muito parecidas, são lesões aparecem achatadas ou filiformes, com distribuição também no pescoço e na cara, podem aparecer também no tronco, de tons de castanho variáveis, desde o mais claro ao mais escuro, e no seu desenvolvimento podem dar origem a uma imagem que parece de uma couve-flor. É uma lesão mais pruriginosa do que as outras. A indicação cirúrgica pode ser meramente estética, mas também tem indicação quando sangram, quando dão muita comichão e quando, por alguma razão, há um traumatismo nelas. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é quando uma pessoa aparece com de repente aparecem muitas verrugas seborreicas distribuídas sobretudo no tronco, pode ser sinal de malignidade. Então, o médico deve pesquisar uma neoplasia oculta, porque é um sinal de malignidade. Ou seja, se for uma coisinha, uma marquinha dessas, não é relevante. Se for se aparecer muitas de uma vez e em pouco tempo, convém desconfiar. O José Rosa pode ter todas estas 3 lesões no pescoço. É possível ter as 3? É possível ter as 3, ou ter só uma, ou 2. Portanto, só mesmo observando o José é que conseguia ser mais específica. De qualquer modo, já para quem tem coisas parecidas, já fica a perceber que há 3 coisas que podem ser confundidas, não é? Mas todas benignas, também é importante nós sabermos isso. Ora, antes de prosseguirmos com mais perguntas e mais respostas dos doutores, tenho de relembrar que o cartão de sonho, para quem só agora chegou, pode permitir levar hoje para casa 25.500 euros. O número, se quiser, ainda pode-me marcar, só quando eu faço a contagem decrescente, quando fazemos aqui a contagem decrescente, é que terminam as suas possibilidades de se inscrever no nosso passatempo, mas até lá pode marcar as vezes que muito bem entender o número do cartão. É o 760 20 60 20. Hoje temos um prémio acumulado de 24.500 euros e ainda temos 1.000 euros garantidos para quem é selecionado. E realmente qualquer pessoa pode ser selecionada desde que marque uma única vez o número do telefone, mas pode marcar mais, conforme eu já disse. Muito boa sorte, estou aqui curiosa para saber como é que vai ser no final do programa. Alguém vai receber o cartão de sonho. Para quem costuma ter dores de cabeça durante o período menstrual, os doutores explicam o que se deve fazer, já a seguir. Todas as semanas recebemos perguntas para os doutores do Boa Tarde. A Ana Paula Franguinho, por exemplo, enviou-nos um vídeo. Vamos espreitar. Boa tarde, doutores. A minha questão é a seguinte. Tomo a pílula há mais de 15 anos e durante a semana do descanso tenho dores de cabeça insuportáveis. Já tentei tomar tudo, mas nada surte qualquer efeito. O que me aconselha? Obrigado. Agradeço também à Ana o facto dela ter colocado a pergunta dela em vídeo, agora com as novas tecnologias. Doutora Bárbara, assim de repente, respostas para a Ana. O que eu queria dizer à Ana, e antes de mais também tentar explicar aqui um bocadinho como é que funciona o ciclo menstrual. Na realidade, o que acontece é que existe uma flutuação ao longo do ciclo, mesmo com a pílula, entre as hormonas que são as duas mais frequentes, são os estrogénios e a progesterona, que ao longo do ciclo menstrual, espontâneo sem pílula, vão variando e que durante o período do período de menstruação também tem alterações específicas. O que acontece quando
que se toma a pílula. As alterações não são bem iguais, mas também existe uma variação entre estrogénios e progesterona, e durante essa semana ou esses dias em que se menstrua, há pessoas que têm uma maior sensibilidade e por razões muitas vezes até desconhecidas, de facto, essa semana é uma semana difícil com cefaleias, portanto, com dores de cabeça intensas, chegando às vezes mesmo às enxaquecas. Uma das hipóteses que existe e é tentar evitar ter esse período menstrual. Portanto, ou seja, e isso é possível porque existem os métodos. Há quem ainda fique um bocadinho intrigado se é possível e se isso pode fazer mal a pessoa ficar sem menstruar, mas não, existem métodos facílimos que estão ao alcance de toda a gente, igual como é uma pílula também, ou até outros métodos também, onde é possível ficar sem menstruar. E ao inibir essa menstruação, acaba-se por não ter esta semana mais difícil. No entanto, deixo aqui que eu não sei se as enxaquecas, se esta senhora tem ou não, se a Ana tem ou não enxaquecas, e, portanto, como tal, as enxaquecas podem ser uma contraindicação para fazer a pílula. Portanto, acho que é sempre indicado esclarecer estas dores de cabeça, se de facto são dores de cabeça só associadas ao seu período menstrual e é possível alterar inibindo da maneira como eu estava a falar, ou se não, até pode ser mesmo uma contraindicação para fazer qualquer método hormonal. Mesmo que ela tenha avançado com a informação de que só acontece naquele determinado período. Portanto, sempre existem consultas de cefaleias, mesmo específicas, feitas por neurologistas que acompanham estas doenças e que conseguem descartar as causas e se é possível ou não, e portanto, ou então, se a pessoa até não se der bem com aqueles métodos de que eu falo, trabalhar em equipa multidisciplinar entre o ginecologista e o neurologista e arranjar, às vezes, fármacos mais apropriados para este tipo de cefaleias, este tipo de dores de cabeça que são normalmente muito mais intensas e que não cedem, provavelmente, como diz, já fazendo coisas e não cedem a um paracetamol ou portanto, aquela ideia de analgésicos. que a pílula realmente pode ser tomada, mesmo vários tipos de pílula, há casos que têm de ser averiguados de forma mais específica. Exatamente, porque pode ser uma contraindicação, as enxaquecas podem ser consideradas uma contraindicação para fazer determinado tipos de pílulas. Portanto, isso deve ser bem esclarecido e tomado uma decisão entre o médico e a doente, e de facto há doentes que eu tenho que lidam lindamente sem período menstrual e que melhora muitíssimo a sua qualidade de vida. Há outras doentes que não podem mesmo fazer, mas isto lá está. É importante trabalhar em portanto, equipa deixa-nos e esse com alerta, mas também a informação de que quem toma a pílula pode ter realmente dores de cabeça como se não estivesse a tomá-la. Também isso é natural que com possa certeza, acontecer. é isso que às vezes, mas claro, percebe-se que já é um padrão de há muitos anos e, portanto, e para estar aqui deve ter vindo a agravar. Portanto, eu acho que se calhar começar de novo com a sua ginecologista e eventualmente com uma consulta de cefaleias, para depois até estar mais tranquilo e perceber que armas se tem, não é? Para combater. Muito obrigada pelo seu alerta, que deixa aqui à Ana, que eu acho que sentiu-se mais informada a partir de agora, com certeza. E realmente hoje é o dia do nosso consultório médico, com as questões, que são sempre muitas dúvidas para os doutores, desta vez ao telefone. A Sónia Ribeiro fala-nos de Rio Tinto e tem uma questão sobre a filha, neste caso a sua filha Sónia, que tem 10 meses, é assim? Minha filha tem 11 meses, fez no dia... Já tem 11. No dia 1, porque ela nasceu a 31 de maio, então, pronto, acaba, nem todos os meses tem 31. Mas eu tenho realmente uma questão para esclarecer, se os doutores me pudessem esclarecer, agradecia. Então faça favor. É o seguinte, ela tem 11 meses e desde que nasceu eu tentei habituá-la à água simples. Ao início tentei, ela estava a começar a habituar-se, mas sabe como os avós são. Puseram açúcar na água, ela desde aí nunca mais conseguia habituá-la a beber água. Ou seja, ela agora nunca me aceita a água, tento, mas ela nunca aceita. Foi-me aconselhado dar-lhe o chá da Nutrivem gases, da Alivite, porque ela também é muito presa. E então eu dou-lhe, também no intuito não só para isso, mas também para matar a sede, porque ela tem muita sede. Mas ela esse chá aceita? Se aceita o chá, ou se puser um bocadinho Portanto, de açúcar... tudo o que souber a água simples, como diz, é que ela rejeita? Rejeita, sim senhora, rejeita. Sónia, vou já colocar a sua questão ao Dr. Sérgio Pinto, a pessoa mais indicada para lhe responder. Faça favor. Água simples, a filha da Sónia não quer. Bem, não há forma de matar a sede melhor do que beber água. O chá, as bebidas açucaradas não são de facto a melhor opção.
Portanto, é muito importante dizer que isto que os avós da bebé fizeram não está. é um erro. É um Elas erro não deviam por ter vários feito. motivos. Do ponto de vista nutricional, portanto, o excesso de calorias não é benéfico, já falámos noutros programas de obesidade. Também em termos de hidratos de carbono na cavidade oral. Portanto, as cáries também vão sofrer naturalmente com isso. O que importa aqui perceber é que é uma queixa muito frequente. Por um lado, perceber que numa fase inicial, do recém-nascido, o lactente, nos primeiros meses, não tem necessidade nenhuma de ser oferecida água, porque o leite materno, o leite artificial que nós preparamos tem a quantidade de água necessária. Portanto, não é preciso... Isso aconteceu com a Sónia, ela amamentou a filha durante uma série de meses. As tentativas de dar água não são necessárias habitualmente, a não ser que em condições extremas, muito calor ou isso, mas habitualmente não é preciso. O leite materno está sempre disponível, a maminha está sempre disponível, o leite artificial é preparado da forma adequada e tem a quantidade de água que o lactente precisa. A partir do momento em que há uma diminuição da ingestão de leite e damos outros alimentos, naturalmente que devemos estimular a introdução de água, portanto, que é o líquido mais saudável que podemos dar. É habitual as crianças não aceitarem muito bem, estão habituadas a um leite com sabor, um leite com uma temperatura mais morna, é muito mais agradável do que beber água, habitualmente com uma temperatura mais fria e sem sabor nenhum. Podemos recorrer a algumas técnicas, tem aqui exemplos, dar água às colheres, dar água com o copo, no fundinho do biberão com água, um copo com boqueira. As várias técnicas podem ser usadas mesmo desde muito cedo para ir dando água à criança. Uma outra técnica pode ser usada sem grande prejuízo, a água de cozedura, por exemplo, de fruta, sem adicionar, claro, açúcar, pode ser uma forma de introduzir os líquidos, não é ideal, como já falei. O chá não parece muito adequado, se bem que se for um chá fraquinho também não vejo assim muito problema, mas sempre mesmo idealmente a água. Esta componente da prisão de ventre que pode ser benéfica ou não? Deve beber água, portanto, uma boa hidratação é fundamental para hidratar bem as fezes. A água também ajuda, não é? Exatamente, ajuda sempre. E depois ter alguns cuidados em termos depois de alimentação, na introdução das sopas e carregar um bocadinho nos verdes na sopa e no azeite, que é uma gordura saudável, habitualmente melhora. Se a situação for mais grave, o médico terá depois indicações precisas melhores do que... Portanto, recado para a Sónia, para os avós do bebê, é nada de água com açúcar. Isso aí nem pensar. Nem pensar, Sónia. Eu sei que ainda está ao telefone, mas ouviu com certeza com toda a atenção. E, de facto, tal como disse, os bebés podem rejeitar o biberão com água, mas se for com a colherinha podem achar já que é outra coisa. Há instituições que, desde recém-nascido, que dão leite, por exemplo, por copo e não por biberão. Portanto, desde muito cedo eles sabem beber também pelo copo. Portanto, qualquer técnica serve. Em termos de quantidade de água, desde 100 ml para um recém-nascido pé-termo a 2,5 litros de água por dia, é a quantidade que habitualmente de líquidos que têm de beber, portanto, as crianças e adolescentes. Portanto, estamos a falar nessa faixa etária. Pronto, ficámos aqui todos esclarecidos, não só a Sónia. Quero, entretanto, fazer mais uma pausa na nossa consulta. À medida que a tarde vai andando, há gente que se vai juntando a nós, que não tem possibilidade de assistir ao nosso programa desde o início e, portanto, para essas pessoas, em especial, quero dar o recado que segue sobre o cartão de sonho, que hoje vai poder entregar a um espectador pelo menos 1.000 euros garantidos e, quem sabe, tudo o que está no prémio acumulado. Não há motivo para que isso não aconteça. Hoje o nosso jackpot atingiu 24.500 euros. Portanto, são 25.500 euros que podem ser seus no final do programa de hoje. Não se esqueça então, o número está aí disponível para marcar, é o 760 20 60 20. Pode marcar as vezes que entender, não há limite máximo, não há limite de chamadas, não há limite máximo de chamadas, nem há limite mínimo, não é? Quer dizer, é zero. Abaixo de zero não dá, pois não. Não. Mas há uma coisa boa, é que só marca quem quer. Boa sorte. Sabe o que quer dizer pitiríase? Mais um termo complicado que os doutores vão explicar já a seguir.
E esta tarde estamos, de facto, com um programa, posso dizer, muito interativo. Estamos aqui a responder às questões que os espectadores nos enviam e questões enviadas por diversas formas. A Sandra Santiago está preocupada com umas manchas que lhe apareceram no corpo. Um familiar, diz ela, que lhe disse que podia ser pitiríase, uma doença da pele. A Sandra pede ajuda para perceber exatamente do que se trata e qual o melhor tratamento para o problema dela. Doutora Alexandra, manchas nas costas e nos braços, o que é isso da pitiríase? Na dermatologia há várias pitiríase. Pela descrição e pela história clínica dela, eu posso pensar em duas, são muito engraçadas. A pitiríase... A Sandra mandou-nos as fotografias, aqui Exato. estão. Então aqui estas manchinhas. A pitiríase versicolor, ou tinha versicolor, é produzida por um fungo que existe na pele, chamada Pterospora ovale. Estes são uns nomes muito engraçados. É um fungo que existe na pele e que se desenvolve predominantemente. O indivíduo que tem mais estas situações é o jovem com a pele oleosa. E, portanto, na época balnear, ou na altura em que a pessoa transpira mais das costas, aparece esse fungo. Portanto, há pessoas que têm mais predisposição para ter esse tipo de situações. São umas manchinhas. Parece que são umas gotas de água que pigmentaram a pele. Exatamente, não é? ou uns dedozinhos. Portanto, são umas manchinhas da cor da pele inicialmente e depois aquilo vai evoluindo, vão-se multiplicando os fungos, vai penetrando dentro da pele e aquilo dá origem a uma lesão hipopigmentada. Se nós não tratarmos logo esta situação, antes de ir para a praia, ficamos com umas manchinhas brancas. Vamos bronzear a área que não tem o fungo e aquela área branquinha fica esbranquiçada e vai-se desenvolvendo e vai crescendo para o resto, por exemplo, das costas, que é a distribuição normal desta lesão. Ao crescer, dá origem a um manto branco que depois não pigmenta. Se não for tratado, a pessoa pode ir à praia e aquela zona fica branca. Mas tratado pode-se acabar com o fungo? Não. As pessoas que têm este tipo de situações têm que fazer sempre a profilaxia ao longo do ano. Devem tratar, por exemplo, antes de ir para a praia, e tratar o fungo e depois ir apanhar sol, porque um dos tratamentos é, consoante, se a lesão é pequenina, trata-se com gel e com cremes. Se a lesão já for muito extensa, não há hipótese com creme e com gel. Usa-se um gel específico, toma-se um antifúngico Perós e, como nós chamamos, helioterapia. Depois está curado e verificado pelo dermatologista ou pelo clínico geral que realmente já não tem aquela infecção, já pode apanhar sol e então fica com a cor da pele normal e fica curado. Depois deverá sempre fazer um tratamento de manutenção, uma vez por semana tomar banho com aquele gel que foi medicado, de modo a que não volte a aparecer. Entretanto, há uma outra situação chamada ptiríase rosada, que é uma situação também benigna, também são umas manchinhas, parecem uns dedinhos como esta fotografia que nós vimos, que também aparece no tronco, mas pode aparecer desde o pescoço até ao joelho, é muito gira, que só aparece nesta zona, não aparece em mais sítio nenhum. Aparecem umas manchinhas rosadas, a primeira aparece uma mancha rosada, a maior de todas, e ao final de 2 ou 4 dias aparece o exantema, aparece pela pele toda, outras manchinhas em forma de dedada, que até podem desenhar, por exemplo, uma árvore, um desenho de uma árvore nas costas. É uma doença benigna que evolui em 8 semanas, desenvolve-se durante 4 semanas e depois, nas outras 4 semanas, resolve. É fácil de identificar essa pitiríase rosada, doutora Alexandra? Estas são situações difíceis, é preciso algum treino. Mas, de qualquer modo, há tratamento. Há tratamento e esta há cura, ou seja, é porque é produzida por um herpes, nós não sabemos muito bem se é um herpes vírus 6 ou 7, aquilo não é contagioso, não se sabe muito bem o modo de transmissão. Mas trata-se com pomadas, com comprimidos? Não, é só se a pessoa tiver comichão, toma um antihistamínico e usar um gel de banho que não tira a oleosidade normal da pele e um hidratante e mais nada e deixar passar. Portanto, agora que já que falou da praia e frisou muito isso, esta altura é uma boa altura para quem tem este tipo de problemas ou tendência para isto? As duas situações aparecem. Estas duas situações aparecem.
Nesta altura já se pode tratar, não é? Sim, e neste caso, Sandra, não existem as duas doenças ao mesmo tempo nas costas. Como Pronto, ou é uma coisa ou é outra. Ou uma coisa ou outra. Ficamos então esclarecidos e agora queria passar para o próximo caso, que é da Bruna. E a Bruna decidiu enviar um e-mail muito preocupada com a língua. E de facto ela fala aqui de uma situação que deve incomodá-la imenso. Ela tem 20 anos, é estudante e diz: olá doutores, às vezes sinto a língua inchada, parece que não cabe na boca, o que posso fazer? Isto é uma coisa assim muito anómala que nós até, quem nunca passou por isto, doutor Pedro, acha até que nem é possível, não é? Sim, é uma queixa que não é muito frequente, embora aconteça. Este sintoma, em termos médicos, tem um nome que é glossodínia, que é o nome que se dá a esta sensação da língua meio espessada, aumentada de tamanho, que faz, parece que a pessoa sente a própria língua, que não é normal nós sentirmos os nossos próprios órgãos, não é? E normalmente isto enquadra-se num síndrome mais abrangente, que é o síndrome do ardor bucal, em que existe, de facto, uma situação de ardor, desconforto, ou mesmo dor, envolvendo a língua, envolvendo as gengivas, envolvendo o palato, o céu da boca, envolvendo a parte interna das bochechas, e isto pode ser uma situação crónica, constante, ou ser intermitente. A característica aqui é a cronicidade. E é algo que é tão limitante da qualidade de vida que, de facto, estas pessoas não conseguem manter a sua vida normal, porque depois tudo o que seja estimulante, tudo o que passa pela nossa cavidade oral, acaba por agravar normalmente... Os alimentos ácidos são um bom exemplo disso. E, portanto, as pessoas acabam por restringir muito o tipo de alimentos que ingerem ou a forma como têm as suas interações sociais. Mas, de facto, quando não é possível encontrar nenhuma alteração laboratorial que explique esta situação, fala-se numa situação primária, em que normalmente se pensa numa lesão dos próprios nervos que inervam a língua e a cavidade oral. Nessa situação, isso acontece normalmente após tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, mas são situações em que aparentemente há uma lesão do nervo. Depois há situações que são chamadas secundárias, que são nomeadamente as situações em que há carências nutricionais, seja de ferro, de zinco, de vitaminas do complexo B. Não há uma causa óbvia, não é? Há muitas. Podem ser várias as razões que levam a isto. Exatamente. Isto realmente pode incomodar imenso, não é? Pode perturbar de forma... É a sensação da língua não ter espaço na boca suficiente, não é? E mesmo, para além disso, a própria sensação de desconforto permanente, que é algo que acaba por ser muito limitante em termos de qualidade de vida. É preciso sempre excluir outras situações. O refluxo, o hipotiroidismo, a diabetes, as carências nutricionais, as pessoas que têm bruxismo, as pessoas que têm próteses dentárias mal adaptadas. Todas estas situações podem desencadear situações de glossodínia, ou seja, de desconforto relacionado com a língua. Quando não é possível encontrar nenhuma destas situações, então nesses casos deve sim pensar-se numa lesão nervosa e o tratamento normalmente é muito difícil. Porque esse desconforto também passa por não apreciar a comida, por exemplo, não é? As papilas gustativas não ficam também alteradas com essa desconformidade da língua? Mais do que isso, é a pessoa reprimir-se de ingerir determinados alimentos porque sabe que associada à ingestão desses alimentos vai ter um agravamento dos sintomas. E, portanto, há uma completa privação de um conjunto de alimentos que já se sabe que à partida vão de facto agravar. E isso para uma jovem da idade da Bruna acaba por ser obviamente muito, muito limitante de uma vida normal, não é? Ora, eu convido a irmos até ao consultório, onde está a Rita, que já agora está aqui ao seu dispor. Olá, Rita, Olá, Rita. Muito bem-vinda. Vai então fazer um autoexame da língua. Sim, Então sim. faça favor, Rita. Vamos só aqui exemplificar, porque de facto as lesões da língua e este tipo Se de calhar eu sintomas fico aqui mais discretamente, não é? chamam-nos a atenção Aqui para a bem? necessidade de fazer, tal como fazemos autoexame da mama, do testículo, de outros órgãos, também é importante fazer um autoexame da língua. E é uma coisa... Ninguém liga nenhuma, não é? Ninguém liga nenhuma à língua. Até porque o gesto de deitar a língua de fora e olhar para ela não é um gesto muito bonito, mas que de facto não tem essa componente. Não tem mal nenhum e as pessoas devem fazê-lo em casa, devem fazê-lo em frente a um espelho, como temos aqui. Vou pedir à Rita que se chegue então aqui. Porem-se em frente ao espelho, a primeira coisa que devem fazer é deitar a língua de fora, que é o que a Rita vai fazer, e olhar para a língua, ver se há alterações da forma, ver se há alterações do aspecto. Depois, lavando bem as mãos,
desviando a língua para um lado e desviando a língua para o outro, observar os bordos da língua. Sem manchas, Se há, não tem... se há deformidades, porque, por exemplo, as pessoas que têm próteses dentárias, que têm aparelhos de ortodôncia, que têm bruxismo, por exemplo, com o ranger dos dentes, acabam muitas vezes por fazer pequenas feridas crónicas na língua, e essas feridas crónicas acabam por ter um potencial, eventualmente, até de malignizar, e, portanto, devem ser motivo de atenção. Outro aspecto que se deve fazer é levantar a língua para observar a parte de baixo. A Rita vai pôr a língua aqui no lábio superior para ver esta parte de baixo da língua, que eu vou até rodar para ali para se ver um bocadinho melhor lá em casa, observando esta zona da língua e mesmo a parte inferior da cavidade oral, podem identificar-se algumas situações que, se identificadas precocemente, podem ser tratadas. Quem nunca fez não sabe qual é o aspecto que tem, portanto convém nós fazermos, mesmo não tendo qualquer tipo de desconforto, só para percebermos Exato. se já esteve mais rosado ou se já esteve mais escuro, não é? E fazer regularmente, porque é uma coisa que é tão simples, não demora mais do que um minuto e meio, Durante a lavagem, ou depois durante a da escovagem lavagem, dos não é? dentes, olhar ao espelho e fazer este autoexame. Outra coisa que se deve fazer, e vou pedir à Rita para deitar a língua de fora, é palpar a língua. Fazer isto que eu estou Para a fazer quê? entre os dois dedos, para ver se há nódulos, se há tumefações, Se há dor, se há dor à palpação, mas de facto para perceber se existe alguma alteração que necessite de ser observada e eventualmente tirar um pequeno fragmento, fazer uma biópsia para se perceber se há alguma situação que mereça algum cuidado. É algo que é muito simples, deve fazer parte dos autoexames, como faz o exame da mama ou o exame do testículo, qualquer autoexame que possa ser feito em casa e permite o diagnóstico precoce de uma situação com um gesto tão simples como olhar ao espelho e olhar para a nossa língua. Rita nunca tinha feito eu o autoexame. Não, Já nunca. ficou a perceber como é que é? Não dói? Sim. Não, não dói. Já agora, a língua da Rita em perfeitas condições daquilo que conseguiu Perfeitíssima. perceber. Perfeitíssima. Com os dentes belíssimos, portanto, tudo bem com a Rita, ainda bem que ela veio aqui exemplificar-nos e, de facto, até nas próprias consultas, Dr. Pedro Lopes, não há, quer dizer, não há este hábito, nós não ligamos muito e pode haver tantos problemas relacionados com a boca que nós descuramos, não é? A não ser que haja queixas específicas, muitas vezes nós próprios médicos tendemos a desvalorizar a observação da língua, não é algo que se vá fazer. Olhamos para ver se está mais branquiçada, que pode ser indicativo de alguma carência nutricional ou de uma anemia ou alguma coisa, ou um sinal de hidratação ou desidratação. É uma mucosa. Se uma língua estiver mais papilada, mais seca, pode ser um sinal de desidratação. Nós usamos isso muitas vezes na observação dos idosos como um indicador de hidratação ou desidratação, mas não é algo que faça parte da rotina e, portanto, é algo para a qual as pessoas também devem estar atentas e, portanto, esta corresponsabilização é muito importante. Muito obrigada à Obrigado, Rita, aleluia, e também ao Dr. Pedro. Vamos de regresso ao nosso posto, ao nosso posto habitual, e eu realmente hoje estamos aqui a responder a questões dos nossos espectadores. Elas chegam, como já percebeu, por carta, por e-mail, por telefone, por vídeo, feito com um simples telemóvel. Dá para enviar uma pergunta para os doutores. E realmente foi o que fez a Sónia Rodrigues, que enviou umas imagens em que diz estar preocupada porque colocou um implante contraceptivo, não tem menstruação desde essa altura. Vamos ouvi-la. Olá, doutores. O meu nome é Sónia, tenho 32 anos e 2 filhos. Coloquei um implante há mais de um ano para não engravidar. Só que desde que eu coloquei o implante nunca mais tive a menstruação. Será que me devo preocupar? O que posso fazer? Obrigada. Doutora Bárbara, é normal o que está a acontecer ou não? É suposto. É mesmo assim? É suposto, aliás, isto é uma das razões, lá está, quando eu falava há pouco que havia métodos que poderia a pessoa não menstruar, é exatamente isto. Portanto, nós temos os métodos contraceptivos, são hormonais, têm duas opções, ou temos, lá está, os estrogénios e a progesterona, ou temos métodos só com progesterona. Esta só a progesterona é o que tem este implante contraceptivo. Como é que é esse implante? Como é que se coloca? Aqui eu já... Existe também sobre outra forma, existe também sobre a forma de pílula, muitas vezes denominada como a pílula da amamentação, mas na verdade é uma pílula com a mesma eficácia contraceptiva que as outras, e também existe sobre a forma de dispositivo intrauterino, em que também só liberta progesterona. Este tipo de fármacos é muito utilizado em doentes, como não tem estrogénios, pode ser utilizado muitas vezes em doentes com hipertensão, doentes com doenças autoimunes, com insuficiência vascular, nas mulheres fumadoras também, portanto, mas, por exemplo, não deve ser utilizado em mulheres com acne. Portanto, tem a sua função e acabou por tem muita eficácia em mulheres com grandes ciclos menstruais, porque acaba por reduzir e, portanto, tem de facto o seu lugar nestas situações. Este implante é colocado no braço, normalmente ele é colocado ou
no braço direito ou no braço esquerdo, na face interna do braço. A colocação é facílima, eu sei que isto pode ter um aspecto um bocadinho assustador. Mas a colocação é facílima e não custa na realidade. Portanto, fica um pequeno dispositivo entre a pele. Estão a ver isto, portanto, isto é colocado dentro do braço e depois, exatamente, portanto, o que fica é como se fosse este esparguete, micro-esparguetezinho, que fica colocado dentro e que se percebe lindamente, ele deve ficar de facto subcutâneo, para depois ser fácil o retirar. Tem a duração de 3 anos, regra, e, portanto, é um ótimo método contraceptivo onde temos que habitualmente a mulher não menstrua. O ideal, e que muitas mulheres procuram cada vez mais, é não ter menstruação nenhuma. No entanto, existem mulheres que reagem de maneira diferente e que podem, por exemplo, ter uma menstruação todos os meses, mas em quantidade muito mais pequena. Há quem tenha irregularmente o chamado spotting, que tipo, tem 2 meses, depois está 3 sem ter, depois volta a ter 2 meses. Pronto. Uma pequena percentagem, infelizmente, acaba por não se dar bem com o MET e acaba por menstruar de 15 em 15 dias e aí... Porque ele também pode haver rejeição. Esteve a dizer que não é indicado em todas as situações, mas um aparelho desses pode haver uma rejeição, uma alergia, uma... Não. É mesmo só, de facto, eu acho que o grande motivo pelo qual as doentes, ou, por exemplo, não colocarem doentes com acne, porque como não tem estrogénios, e os estrogénios é muito eficaz nas mulheres com acne, ou com mais pilosidade, ou queda de cabelo, é preferível utilizar, isto é pílula, mas é preferível utilizar um contraceptivo que tenha estrogénios e progesterona. Noutro tipo de mulheres, nomeadamente nas hipertensas com alterações vasculares, a ausência de estrogénios é um benefício e, portanto, e além disso, o facto de não menstruar. Portanto, aquilo que esta telespectadora refere é mesmo o objetivo da maioria das mulheres que optam muitas vezes por este método, depois de explicado. Porque inicialmente há muita gente com dúvidas, não é? Muita gente com vontade de tirar dúvidas. Por isso é que hoje estamos aqui a falar disso. Fazem dezenas de testes de gravidez até perceberem que é normal, porque acham que não é normal não menstruar, mas isto é importante ser esclarecido, porque isto é mesmo este o objetivo e é aquilo que muitas mulheres... E há um site que também pode ajudar. Há um site ótimo penso que está a passar Aqui está. Exatamente. Que é um site ótimo onde tem todas estas dúvidas esclarecidas, e não é só em relação ao implante, é em relação a todos os métodos de contracepção da Associação para o Planeamento da Família e que eu acho que vale a pena as pessoas consultarem, porque se calhar vão encontrar aí muitas questões esclarecidas que são importantes. Muito importantes. Ora, mas enquanto isso, cá estão os doutores para nos responderem às dúvidas. Eu penso que aqui também ficou claro para a Sónia que não precisa de se preocupar, pelo menos se a questão dela, tal como ela diz, era sobre o facto de nunca mais ter menstruado, é normal. Ora, vamos então fazer mais uma pausa aqui na consulta com os doutores. Quero dizer que estamos a chegar cada vez mais perto do final do nosso programa, embora ainda não estejamos a terminar a nossa consulta de hoje. De qualquer modo, para quem só agora se juntou a nós, não se esqueça de que há um cartão de sonho para entregar no final desta segunda-feira, do programa desta segunda-feira. Há 24.500 euros de prémio acumulado, é esse o valor do jackpot que tem aumentado e ainda não saiu nos últimos dias. Temos também 1.000 euros garantidos para a chamada selecionada. Portanto, estamos a falar de 25.500 euros que podem ser seus, não tarda já muito, porque daqui a pouco estaremos a entregar o cartão de sonho. Já sabe qual é o número? 760 20 60 20, está aí mesmo no seu ecrã. Pegue já no telefone, inscreva-se e depois não largue o telefone. É muito importante que esteja junto do seu telefone ou do seu telemóvel quando chegar a hora de nós entregarmos o cartão de sonho para poder recebê-lo se for a pessoa selecionada. E pode não acreditar, mas há já pessoas que têm perdido o cartão de sonho porque estão desatentas. Que não seja esse o seu caso. Boa sorte! Temos aqui mais um tempo para responder a mais uma questão dos nossos espectadores. Esta chegou-nos por e-mail também, é de uma mãe preocupada com as cólicas do bebê. A Carlota Barbosa já ouviu, diz ela, várias opiniões sobre como ajudar a minimizar o sofrimento da filha quando tem cólicas e até já a aconselharam a dar água com gás para as dores da bebê. Doutor Sérgio, água com gás, podemos ajudar a Carlota ou não? Não parece a melhor solução. Não? Antes de mais, temos de perceber que é uma situação muito frequente. Cólicas. Cólicas. Todos os pais se queixam
desta situação. E, de facto, é uma situação muito frequente até aos 4 meses de idade. Há bebés que têm mais, outros têm menos, mas é relativamente frequente. Choro. O bebê manifesta uma cara de dor episódica, habitualmente mais ao fim do dia, pode durar meia hora, 1 hora, 2, 3 horas. Em termos de definição, nós chamamos a regra dos 3. São crises de choro pelo menos 3 horas, durante 3 dias, pelo menos durante 3 semanas. É esta a definição. Se 3 horas, 3 dias, 3 semanas. No fundo, se não se encaixar nesta definição, descanso, não é? se não se encaixar aqui, são umas cólicazinhas. Mas a cólica verdadeira do lactente tem esta definição que usamos. É uma situação cuja causa não sabemos muito bem, mas terá a ver com alguma imaturidade do sistema nervoso, do aparelho gastrointestinal. O bebê não sabe lidar muito bem com os movimentos intestinais e tem algumas dores. O que é que nós podemos fazer? Podemos dar algum alívio, dar algum conforto, e para isso basta fazermos uma massagem. Todos já ouviram falar das massagens que se fazem na barriga dos bebês. Pode ser uma massagem suave na barriga, no sentido de ponteiro do relógio, para aumentar um bocadinho o movimento do intestino e libertar os gases e fezes que podem existir e dar algum conforto. A barriga é sempre bom, ou a massagem? A massagem e o calor. Uma pressão mais intensa para aumentar a pressão intraabdominal pode fazer com que, de facto, a eliminação de gases e fezes seja maior. Às vezes é necessário recorrer à flexão das coxas sobre o abdômen para fazer com que essa pressão intraabdominal aumente e dê algum alívio ao bebê, e muitas vezes pegando num algodão ou mesmo numa cânula não consigo abrir, uma cânula de um microclister, podemos fazer uma estimulação. Às vezes basta só um algodão ou um toalhete, uma pequena estimulação vai relaxar o esfíncter anal e fezes e gases vão sair e vai dar algum conforto. Às vezes é necessário recorrer a um microclister. Em termos de medicamentos... Também não tem contraindicações, desde que não seja... Sim, desde que não seja um abuso, pode-se fazer, para dar algum alívio ao bebê e, sobretudo, aos pais. Relativamente aos tratamentos que existem, estão a ver aqui uma panóplia de coisas comercializadas. Quando existem muitos medicamentos é porque, de facto, não há nenhum ideal. E, de facto, do ponto de vista científico, não existe nenhuma evidência que exista algum benefício de um deles. Mas há pais, Dr. Sérgio, que garantem que puseram umas gotinhas disto ou umas gotinhas daquilo e que foi milagre, que houve ali uma acalmia. E por isso tem aqui uma série de opções que devem ser deve ser consultado o médico assistente para dar a sua opinião. E posso dizer que, de facto, eu também usei nos meus filhos o Aerome, porque fui apanhado pela minha filha, que foi dizer no infantário: o meu pai dá as guichadelas de qualquer coisa ao meu irmão. E eu tive que... a partir daí comecei a usar. Mas o que interessa é que, cientificamente, não é correto usar nada. Se o médico assistente achar conveniente, pode-se usar, mas QB. Portanto, não vale a pena abusar. Portanto, agora, medicação possível. Vamos àquela questão da água com gás e das invenções que podem não ser benéficas. Há risco da água com gás? Primeiro, relativamente à água, mais uma vez, um recém-nascido, um lactente, não precisa de beber água. Uma água gaseificada, mineral, portanto, tem alguns constituintes que fazem com que não seja uma água muito equilibrada para dar a um recém-nascido, a um lactente. Por isso não está indicado fazer. O que está indicado fazer é leite materno. Mais uma vez, o leite materno é o mais importante, mesmo para as cólicas também, é a melhor opção em termos alimentares. E quando há a indicação para uma fórmula para lactentes, um leite artificial, terem atenção que o leite deve ser feito com a água da torneira e devem ser cumpridas as regras de realização da composição do leite. Doutor, porque à partida as pessoas, sobretudo no primeiro filho, quando têm de pegar no leite, seguem as indicações todas, mas não têm já detectado nas suas consultas pessoas que não seguem as indicações do leite e fazem aquilo de outra maneira qualquer e às vezes medidas e meias, não vale a pena fazer isso porque há riscos que se correm, nomeadamente desidratação. Portanto, a regra é sempre a mesma. O biberão deve ser colocado numa mesa, devemos olhar tangencialmente para o biberão. Portanto, eu vou sair só para demonstrar. Portanto, nem mais nem menos, mas aquilo que é recomendado. Deve-se olhar tangencialmente e deve-se colocar a água na medida que se pretende. Eu vou fazer aqui, por exemplo... Portanto, 150, por exemplo? Por exemplo. Ou 120? Vou ver, 120. Vamos ver se eu consigo. Não, ao contrário, não pôr o leite e depois... Portanto, um erro que eu habitualmente deteto, sobretudo dos pais, 120. 120.
Falta-lhe aí um Habitualmente os pais metem primeiro o pó, os pais. Os O pai. O pai, os homens. A mãe habitualmente acerta, mete sempre a água em primeiro lugar. Mas o pai, na primeira consulta, coloca sempre primeiro o pó. O senhor se calhar acerta. Depois, o Então, outro erro. primeiro é a água? Primeiro a água e depois, para cada 30 mil litros de água, uma colher medida. E a colher medida deve ser uma colher medida rasa, nem muito cheia, nem meia, portanto deve-se encher a colher e rasá-la, por exemplo, nesta... Por isso é que as embalagens têm esta não havendo aqui, uma... que agora já há até para ajudar, Exatamente. não é? Portanto, esta é uma colher medida, rasa, que deve ser colocada. Neste caso, colocamos... Portanto, nada de acharem que o bebê fica com fome, ou que está subnutrido, ou porque já comeu muito. A medida é o que 120 mil litros de água, vamos usar quantas colheres? Já então, vão 4, duas. não é? Muito bem. A doutora Bárbara estava ali a enganar-se. E tem 4 filhos, não é? Sempre veio de mamar. Pronto, é por causa disso. Já sei uma boa desculpa. E é assim que se prepara um biberão. Nem muito concentrado, nem pouco concentrado. E depois agita-se e está prontinho. E está pronto para dar. E pronto. E é isto, e nada de água gaseificada. É isto, não é, Dr. Exato. Sérgio? Vamos lá ver então. Não se esqueçam das massagens, do conforto, porque isto quando dá é a regra de 3 horas, 3 dias, 3 semanas. Portanto, atenção que as cólicas... Mais do que e depois isso. chega àquela idade, a partir dos 2 meses... Não, habitualmente até aos 4, até aos meses. 6 meses no limite, mas habitualmente é os 4. Os 4 primeiros. Habitualmente é quando já percorremos toda a terapêutica que existe no mercado. A última que acabam. acaba e é eficaz. Pois é, na realidade aquilo tem mesmo de acontecer, mas nós deixamos-nos iludir e achamos, agora é que isto estava a resultar. Já passou o período das cólicas. Vamos lá ver então. Para terminar, temos mais uma questão. Doutor Pedro, esta é para si. Quem nos contactou foi a Zéia Mata. Ela tem 58 anos, diz que descobriu em novembro do ano passado que tem hipertensão. E o que é que ela quer ver esclarecido? Diz que sempre teve muita atividade, com estilo de vida saudável, descobriu, para surpresa dela, que é hipertensa, cortou no sal e na cafeína, mas agora anda cheia de sono. E há alguma coisa que lhe tire o sono e não engorde? Primeira coisa, a Zé pode beber café. Tem que beber com moderação. Eu já vou explicar porquê. A hipertensão arterial é dos maiores flagelos da nossa população, para já porque é um fator de risco cardiovascular, para além de ser uma doença em si. E é tão simples como ir monitorizando com um aparelho como este que aqui temos, um esfigmomanómetro destes eletrónicos ou outros. Quem não tem aparelho pode ir à farmácia e medir regularmente. É muito importante ir medindo com alguma regularidade para se rastrear em situações, porque é uma doença silenciosa. Na maioria dos casos, quando dá sintomas, já são complicações das lesões dos órgãos-alvo. E, portanto, é algo que é evitável em termos de complicações. A pressão arterial, o que é que isso é? É a pressão exercida sobre o sangue, sobre a parede da artéria. Quando a pressão arterial está persistentemente elevada, falamos em hipertensão. E é por isso que, quando os vasos que vão até os nossos órgãos acabam por estar permanentemente sobre uma tensão aumentada, vai provocar então a lesão dos tais órgãos-alvo. Há duas coisas que influenciam a pressão arterial. O volume de sangue, e aí entra o sal, porque o sal e o sódio que está presente no sal vai influenciar ao nível de um rim, um mecanismo, que é um mecanismo que se chama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai regular o volume de sangue que nós temos em circulação, e um outro aspecto que é muito importante em termos de pressão arterial, é o número de batimentos por minuto, ou seja, a frequência cardíaca. E aí, nas pessoas que bebem muito pontualmente café, quando há ingestão de café, que temos aqui o exemplo do grão e da chávena, pode haver uma elevação temporária da pressão arterial. O que acontece é que, na maioria dos casos, vai havendo alguma habituação ao estímulo provocado pela cafeína e, portanto, a maioria das pessoas que fazem uma ingestão diária de café não vai ter essa resposta à cafeína. Da mesma forma que uma pessoa que ingira com muita frequência vai perdendo o tremor, a alteração do sono que o café acaba por estimular. O organismo habitua-se à cafeína e isso faz com que a tensão não aumente por causa do café. Exatamente. Há inclusivamente benefícios associados à ingestão moderada de café. Quando eu digo moderada, estamos a falar de 2, 3 cafés por dia. Eu sugiro 3 cafés não é demais? Não. 2, 3 cafés é uma dose perfeitamente aceitável para fazer diariamente. E, inclusivamente, há benefícios demonstrados na prevenção, por exemplo, de algumas demências. Portanto, há alguns benefícios associados à ingestão de café. Reforço que
Se a ingestão de café implicar introduzir lá dentro um pacote de açúcar, já não diria se calhar 2, 3 cafés. Ou um cheirinho, não é? Alguma coisa dessas, não é? Essa também não. Exatamente. Mas, de qualquer modo, é muito importante esta mensagem que nos deixa aqui. A hipertensão é o problema da hipertensão e é o mal que pode estar a fazer ao coração, não é? Ao coração, ao cérebro, aos olhos, ao rim e aos vasos. É disso que estamos a falar. E isso acaba por ter consequências, por isso é que somos um país líder em termos de infartos e de acidentes vasculares cerebrais. Portanto, temos que ter cuidado com o sal. O sal faz parte da nossa cultura e na semana passada falámos sobre isso. Fez durante muitos anos parte da conservação dos alimentos, mas hoje em dia, de facto, não há necessidade de exagerarmos na quantidade de sal. Portanto, Zé, nada de sal, agora um cafezinho até lhe faz bem, Sim, se calhar, não é? sem Não nenhum havendo problema. mais nenhuma contraindicação. Olhem, é isto. Acabámos a nossa consulta de hoje. Os nossos médicos hoje responderam a algumas apenas das questões que os nossos telespectadores colocam, são sempre muitas. Já sabe que se tiver alguma dúvida que queira ver respondida aqui em direto, pode enviar um e-mail para osdoutores@sic.pt e aproveite para gravar um vídeo, como hoje tivemos aqui alguns casos, com a sua questão, que é a forma mais fácil. Ficamos a conhecer, os nossos espectadores também, mas pode mandar por e-mail, escrito, por carta. Hoje tivemos todo o tipo de maneiras de cá chegar. Já sabe, na próxima semana os doutores do Boa Tarde estarão cá de novo com mais dicas, mais recomendações médicas. Agora chegou a altura de nos despedirmos deles e de lhes agradecer com uma salva de palmas. Obrigada.